figuras planas, um conceito em destaque, né? Matemática Euclides. Então, assim, hoje a nossa aula sobre figuras planas, a gente vai explorar um pouquinho dos seus conceitos e também uma aplicação do como a gente calcula a área de algumas figuras, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Mas antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalvox e também dê um gostei, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, as figuras planas, né, criadas por Euclides, elas são de suma importância. Por quê? Porque no nosso dia a dia a gente está envolto a figuras. E essas figuras foram chamadas planas justamente pela forma como calcular a sua área. Então, as figuras planas são conceitos em destaque dentro dos postulados de Euclides, né? Aqui o Euclides, que ele é considerado o pai da geometria. Então, a partir de Euclides, que se considerou de maior importância, ou seja, de forma mais real, o valor do como a gente usa as figuras planas. Então, a geometria de Euclides. A princípio, os números eram usados apenas para contar, mas a partir dos postulados de Euclides, ele se tornaram em medidas, como a gente vai ver aqui. Então, ele disse o quê? Que ou a unidade, é a menor medida dos números naturais, ou seja, a distância de um ponto a outro, essa que eles chamam de unidade, é a menor dentre as medidas. Então, a partir dessa medida, você pode contar várias e várias outras medidas, partindo da primeira, no caso a 1. Por exemplo, você vê aqui, uma unidade, outra unidade, são 2 unidades, né? Ou 3 unidades, 4 unidades, e assim sucessivamente você pode estar fazendo esse cálculo. Entendendo o quanto que foi importante a descoberta das figuras geométricas e a importância também do matemático, no caso do Euclides, que é considerado o pai da geometria, a gente considera um marco, ou seja, o antes de Euclides e o pós-Euclides, porque a partir disso a matemática se revelou com mais eficiência do como a gente vai conhecer as figuras. Então, por exemplo, aqui, temos aqui uma casa, você está considerando a casa, mas a figura aqui em destaque são os triângulos envoltos no telhado da casa, nas portas, nos telhados e assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos envoltos a um determinado tipo de figura geométrica, retângulos, quadrados, triângulos, trapézios, paralelogramos e assim sucessivamente. Aqui um exemplo do como a gente usa os triângulos. Quadrados e retângulos. Nada melhor do que exemplificar, por exemplo, aqui as placas de trânsito. A gente pode, por exemplo, ter os quadrados, os ângulos, os retângulos nas famosas placas de trânsito. Agora, exemplos dessas figuras no nosso dia a dia. Quem não já usou o cubo mágico ou o quadrado, Quando você vê a face dele, você vê que é o quadrado. Quando você vê as outras dimensões dele, você o considera um cubo. A segunda, por exemplo, uma antena de TV, que também nada mais é do que uma pirâmide de base quadrada. O terceiro exemplo, um chapéuzinho de aniversário muito usado no passado, caiu em desuso, mas ele é considerado um cone. Prismas, aqui no chocolate, esferas aqui na bola de basquete ou na bola de futebol, cilindros nos mais variados potes de alimentos que a gente pode comprar, retirado da indústria, retângulos ou paralelogramos naqueles chastezinhos ou suquinhos e tudo, industrializado. Então, ou seja, a matemática, ou seja, as contribuições de Euclides foram vastas para o nosso dia a dia, ou seja, a gente está imerso a elas, ou seja, a gente não fica aquém delas, a gente sempre usa e utiliza.
Então, desde a antiguidade, o homem buscou o meio de sobreviver, partindo de demarcação de terra, uma produção em maior escala, a partir da agricultura, né, que a gente sabe que foi a partir da agricultura, do manejo da agricultura, que nós humanos conseguimos, né, ter um maior desenvolvimento, ou seja, um crescimento populacional, porque agora a gente planta, a gente colhe, então a gente tem como nos alimentar. Então, partindo aqui da agricultura e melhorando as condições de moradia, que o homem começou a fabricar, não usar apenas nas cavernas, mas passou a fabricar as suas moradias, como você já viu em determinado exemplo aqui da nossa aula, usando as figuras geométricas, quadrado, retângulo, triângulo e assim sucessivamente, construindo as suas moradias. Com maior e melhor ocupação de espaço, nasce então a melhor aplicação de medidas de superfície e, consequentemente, as áreas. Então foi a partir daí que nós humanos começamos a medir e calcular determinados espaços, então tivemos que usar as figuras geométricas planas. Essas medidas hoje foram padronizadas internacionalmente, ou seja, o mundo todo está usando a mesma, conforme o Sistema Internacional de Medidas. Dentre essas, as medidas de comprimento, ou seja, para calcular a área é o quê? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, aí são as medidas de calcular a área de determinada figura. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, a unidade, né, que a gente já explicou que é a menor medida, padrão para a representação de área é 1 metro quadrado. Então, o mais usual é 1 metro quadrado. Uma área com 1 quilômetro quadrado equivale a uma região quadrada com lados medindo 1 quilômetro. Se a figura é um quadrado, então o lado dele é 1 quilômetro, vezes o outro lado que também é 1 quilômetro, que a figura é quadrada, você vai calcular. Assim, para fazer o cálculo das superfícies principais, formas geométricas, a gente, produziu algumas formas, como a gente vai ver aqui. Então, a primeira forma, a área do quadrado. Então, aqui eu tenho um quadrado, a figura, um lado é L, o outro lado é L. Se eu disser que um lado é 10, o outro lado também é 10. Então, para mim calcular a área desse quadrado, ou seja, o tanto de espaço que eu tenho aqui dentro da figura, basta que eu tenho A de área igual um lado vezes o outro, ou L ao quadrado. No meu exemplo, se aqui for 10, aqui também será 10, então 10 vezes 10 será 100. No caso de quilômetros, 100 quilômetros quadrados. Nesse terreno, por exemplo, quadrado, ou seja, tem a figura com os lados iguais, que chama-se quadrado. A outra figura aqui é um retângulo. Então eu tenho aqui a base e tenho a altura, base que eles chamam de B, e a altura de H. Então, para mim calcular a área dessa figura que chama-se retângulo, retângulo tem dois lados iguais e dois lados iguais também diferentes. Dois iguais e dois iguais, porém diferentes. Essa é a característica. Então eu pego uma A de área igual a base vezes a altura. Se a base, por exemplo, 10 e a altura for 6, será 10 vezes 6, será 60 metros quadrados, por exemplo. Agora o triângulo, a base e a altura. Aqui tem os lados do triângulo, mas a altura é um ponto da base até o cume que eles chamam do triângulo. Então, como divide essa altura em dois lados, então a base vezes a altura dividido para 2. A de área igual a base vezes a altura dividido para 2. Se aqui for 12, vamos dizer que é 4. 12 vezes 4, o resultado divide para 2. A de área igual a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a forma de você calcular o triângulo qualquer. A próxima, a área do paralelogramo. O
paralelogramo, a característica principal dele é como se ele fosse um retângulo, porém as suas medidas paralelas, ou seja, um pouco achatadas. Então aqui eu tenho a base, em cima ou embaixo, tanto faz, e também a altura, que é um ponto aqui da base até o máximo do outro lado, que eles chamam de altura. Então A de área igual a base vezes a altura, certo? Base vezes a altura. 6 na base e 4, então será 6 vezes 4 e o resultado será a sua área. Então aqui vamos com uns exemplos práticos para você aprender como se calcula a área de algumas figuras geométricas. Então, calcula a área de um retângulo e as dimensões são 4 centímetros e 6 centímetros. Ele está falando que é um retângulo, então você já sabe que é a base vezes a altura, ou seja, 4 vezes 6, 4 centímetros vezes 6 centímetros, 4 vezes 6 é 24, centímetros quadrados. Então essa é a forma de você calcular a área do retângulo, bem direta e simples. Nosso segundo exemplo, um triângulo de base 12 centímetros e altura do 20 centímetros, quanto mede sua área? Então você já sabe que para você calcular a área do triângulo, você calcula base vezes a altura dividido para 2, de um triângulo qualquer, né? Nós estamos falando aqui dos triângulos em geral. Então, base vezes a altura dividido para 2. Quanto é a base? Ele diz que é 12 centímetros, a altura é 20 centímetros, divide para 2. Se você quiser simplificar, medir também você pode. Se você quiser multiplicar diretamente também você pode. 12 vezes 20 dá 240, dividido para 2 e dá 120 centímetros quadrados. A área aqui do exemplo do nosso triângulo. Nosso terceiro exemplo. Calcule a área do paralelogramo, sabendo-se que a base mede 9 e a altura 4,5. Então a base é 9 centímetros e a altura é 4,5 centímetros. Então você vai multiplicar direto paralelogramo, mesma forma do retângulo, 9 vezes 4,5 dá 40,5 centímetros quadrados, né, nessa nossa questão que é do paralelogramo. Nossa quarta questão, ele pergunta para calcular a área do quadrado, né, visto que um lado mede 9 centímetros. Tudo bem. Então a altura deve ser a mesma medida, que o quadrado possui todos os seus lados iguais. Então, a área igual a lado vezes lado, ou L ao quadrado, tanto faz. Então, 9 vezes 9 dá 81 centímetros quadrados, certo? Uma forma direta, objetiva, para você calcular determinados espaços de área, é só você aprender, memorizar e calcular as determinadas figuras. Imaginando que figura é, você conseguirá calcular qualquer área de figura, certo? Essa foi a nossa aula, espero que você tenha entendido sobre as figuras planas. Depois, se você quiser, também você pode estudar um pouco mais sobre Euclides, essa parte da geometria, e até a nossa